Bom, pessoal, professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação, com mais uma aula sobre morfologia. Hoje nós vamos trabalhar pronomes. Pronomes eu dividi em duas aulas para não ficar muito cansativo para vocês. Vamos lá, vamos trabalhar então com a primeira parte do pronome, a parte 1, tá? Dentro da morfologia, pronome. Opa, voltamos lá. O que é o pronome? Tá? O pronome é aquela palavra que vai estabelecer referência a elementos de um texto. Elas representam os nomes dos seres ou os determinam, indicando a pessoa do discurso. Então, eu vou retomar algum nome ali. Então, o pronome ele tem essa situação, que ele pode também ocupar o lugar do substantivo, ok? Então, é muito importante dizer para vocês que o pronome ele serve para indicar as pessoas do discurso. Tá? A primeira pessoa, a falante, a segunda, o ouvinte, a terceira, o assunto. Ó, eu não te falei que ele era boa gente, ó, eu, primeira pessoa, o te, segunda, o ouvinte, e o ele, a terceira. Tá? Então, o discurso como um todo é um processo comunicativo. Tá? Eu vou precisar de um emissor, né, a pessoa do discurso que está falando, do receptor, né, uma segunda pessoa que está ouvindo, e de um referente, o assunto do que nós estamos falando. Tá? Então, está aí o nosso exemplo ali de eu não te falei que ele era boa gente, ok? Vamos lá, então. O primeiro tipo de pronome é os pronomes pessoais, tá? Que são palavras que vão substituir os nomes e representam as pessoas do discurso, tá? Os pronomes pessoais, eles são divididos dos pronomes retos, que assumem função de sujeito, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? E os pronomes oblíquos, que assumem a função de complementos. Seriam os meus objetos, objeto direto, objeto indireto, tá? Então, os pronomes pessoais retos são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Já os oblíquos é o me, mim, comigo, o te, ti, contigo, se, si, consigo, o, alhe, nos, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, os, as, lhes. Pessoal, esses complementos que eu tenho, eles sempre vêm depois do verbo, ok? Eles vão estar após o verbo, esses complementos. Então, eles podem assumir as funções de objetos, como eu falei. Olha aqui, ó, o me, te, se, nos, você, tá? Eles são principalmente pronomes aqui átonos, tá? Fracos. Então, eles vão ocupar esse papel de objeto direto ou indireto. Quem é que vai determinar isso? A transitividade do verbo, ok? Já os pronomes o, a, os, as, eles vão ser sempre objetos diretos dentro dos pronomes oblíquos. E o lhe, lhes será sempre objeto indireto dentro dos pronomes oblíquos, ok? Vamos ver agora o seguinte: o emprego desses meus pronomes oblíquos, tá? As formas pronominais ele, ela, eles, elas, nós, vós também podem ser empregados como complementos, quando regidos de preposição. Dirigiu-se a ele com aspereza. O professor entregou o livro para nós, tá? Então ele pode vir, mas ele tem que estar com preposição. Os pronomes me, te, se, nos, vos, eles são tanto objetos diretos como objetos indiretos. Depende da transitividade do verbo, como eu falei para vocês. Ó, todos te esperam hoje à noite. Quem espera, espera algo, alguém. Então é um objeto direto, te. Ele me obedeceu diversas vezes. Objeto indireto. Quem obedece, obedece a alguém, ok? Nunca esquecendo que aqui, ó, o local do meu pronome é sempre na posição, tá? Posição ênclise, após o verbo. Só que eu tenho atrativos, tá? Palavras negativas, outros pronomes que atraem o meu pronome aqui do final do verbo para frente. Então, ele vai sair da posição ênclise para a posição próclise. Isso aqui vocês podem verificar lá na aula de colocação pronominal, ok? O a, os, as, eles vão exercer a função de objeto direto, como eu já falei para vocês lá no na nossa tabela. Então, é necessário respeitar a opinião do próximo. É necessário respeitá-la. Ó o a aqui, ó, tá? Liu, lhe, lhes exerce função de objeto indireto. Peço-lhes mais paciência. Pagou-lhe toda a dívida. Então, ele está funcionando como objeto indireto, ok? Os pronomes oblíquos se, si, consigo devem ser empregados unicamente como reflexivos, ok?
O que é um pronome reflexivo? São aqueles que na função de complemento de verbo representam a mesma pessoa ou a mesma coisa que o sujeito. Ele feriu-se. Ele feriu ele mesmo, tá? O professor trouxe as provas consigo. O professor trouxe as provas com ele, tá? Já no plural, aqui eu falei de singular. No plural, o pronome reflexivo também é empregado para indicar reciprocidade de ação. Nesse caso, equivale um ao outro, ou uns aos outros, mutuamente. João e Maria se amam. Quer dizer que João ama Maria e Maria ama João. Tá? Isso aqui é reciprocidade, ok? Muito cuidado com essa situação aqui. Os pronomes oblíquos o, a, os, as, quando precedidos de formas verbais que terminam com R, S ou Z, assumem as formas lo, lá, los, las. Eu vou retirar o R, o S e o Z, tá, do verbo e vou acrescentar o L lá no meu pronome. Tá? Mas somente dessa forma, com os pronomes o, a, os, as e os verbos terminados em R, S ou Z. Tipo, amar o. Fica estranho, né? Amar o. Então, para tirar essa cacofonia, né? Então, eu retiro o R e acrescento o L lá. Então, vai ficar amá-lo. Fiz-o. Fica estranho. Então, eu retiro o Z e acrescento o L. Filo. Partiros. Também uma cacofonia. Partiros. Então, eu retiro o R e acrescento o R. Partilos. Já os pronomes oblíquos, o, a, os, as, quando precedido de formas verbais que terminam em ditongo nasal, eles vão assumir as formas no, na, nos, nas, para tirar também essa cacofonia. Tipo aqui, amaram-mo. Então, para tirar essa cacofonia, amaram-no. Dão-a, dão-na. Partiram-os, partiram-nos, ok? Os pronomes oblíquos, o, a, os, as, geralmente são empregados anaforicamente, isto é, retomando o termo anteriormente expresso. Olha só, procurei o caderno em várias salas. Quando o encontrei, guardei-o imediatamente. Olha o aqui, ó, retomando o caderno, e olha o retomando o caderno, tá? Então, o termo anafórico quer dizer que eu já falei e estou retomando ele através de pronomes, ok? Mas nada impede, no entanto, que sejam empregados cataforicamente. Eu vou catar, vai ser à frente. Isto é, fazendo referência a um termo que ainda será citado. Apesar de todos os alertas para minimizá-lo, o temporal continua a fazer estragos. Olha o lo aqui, ó. O lo está fazendo esse o aqui, está fazendo o quê? Por que é lo? Porque você se lembra, R, S, Z, minimizar. Então, eu retiro e recebo lo. Então, aqui o lo, está fazendo referência ao o temporal. Muitas vezes, os pronomes oblíquos equivalem a pronomes possessivos. Nós vamos ver os pronomes possessivos, é posse, tá? Eles vão exercer uma função sintática de adjunto adnominal. Tipo, roubaram o meu livro. Roubaram o meu livro. Então, aqui, muitas vezes, esses pronomes oblíquos também vão funcionar como o quê? Como pronomes possessivos, de posse, tá? Nem te reconheci a voz, nem reconheci tua voz. Tranquilo? Os pronomes oblíquos, tá? O me, te, lhe, nos, vos, podem também aparecer combinados com os pronomes oblíquos átonos, ou a, os, as. Como isso, professor? Ó, me mais o mo. Nos mais a, nola. O te mais o, to. Me mais as, mas. Vos mais o, volo. Lhe mais os, lhos. Me mais a, ma. Lhe mais as, lhas. Tá? Mas eu vou ver que ele vai estar complementando algo. Vai ter algo ali que vai ter que ser complementado. Você entregou o livro ao professor? Sim, entreguei-lhe. Olha esse lhe aqui, ó. Entreguei o quê? Entreguei o livro, ó, lhe, o lhe, ao professor, o livro. Entreguei-lhe. Então, eu entreguei o livro ao professor, ok? Quando o conosco e o convosco vierem acompanhados de palavras como próprios, mesmos, todos, outros, eles devem ser substituídos por com nós ou com vós. O barco virou com nós todos dentro dele, ok? Uma grande diferença entre eu e tu e mim e ti. Os pronomes mim e ti são sempre regidos por preposição.
Então, eu e tu exercem função sintática do sujeito, já mim e ti de objeto. Cabe a mim a decisão. Preciso retirar uma das obras indicadas para eu ler. Opa! Mas olha só, ó o verbo aqui, ó. Ler. Então, o eu está sendo o sujeito do verbo ler, ok? Por isso que eu vou usar o eu, não para mim ler. Não há nada entre mim e ti, ó a preposição, mim e ti. Não consigo viver sem ti, ó a preposição aqui, ok? Pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento, eles são usados em reverência a autoridades, ok? Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Excelência Reverendíssima, Vossa Eminência, Vossa Alteza, Vossa Santidade, Vossa Reverendíssima, Vossa Paternidade, Vossa Magnificência, Vossa Majestade. São utilizados para títulos, ok? Também são pronomes de tratamento senhora, senhora, que são empregados no tratamento mais cerimonioso, tá? Senão eu vou utilizar você e vocês no tratamento familiar, tá? Além disso, em algumas regiões aqui do Brasil, a forma tu também é bastante utilizada. Eu tenho que ter uniformidade na colocação dos pronomes de tratamento, tá? Olha só o exemplo aqui. Quando você vier, eu te abraçarei e enrolar-me-ei nos teus braços. Ó, eu estou misturando terceira com segunda pessoa, não posso, tá? O correto seria, quando você vier, eu a abraçarei e enrolar-me-ei nos seus cabelos. Todos eles terceira pessoa, ou todos eles segunda pessoa. Quando tu vieres, eu te abraçarei e enrolar-me-ei nos teus cabelos, ok? Quando o pronome de tratamento, apesar de se referir à segunda pessoa do discurso, ele vai exigir que verbos e pronomes estejam na terceira. Sua Alteza estuda tanto para poder um dia governar sua nação. Tá? Eu tenho que cuidar esse tipo de frase. E o pronome, você não pode ser misturado com verbos ou pronomes de segunda pessoa, porque você é terceira pessoa. Tá? E ele é preciso haver a uniformidade de tratamento, como nós já vimos lá. Entre por essa porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora para mudar a minha vida. Vem, vamos embora. Então, essa forma verbal, vem, aqui está o quê? Eu não poderia usar, seria vem tu, deveria ser venha você. Mas aqui uma linguagem, vamos dizer, poética, né? Uma música, então é admitido, ok? Pronomes possessivos, me dão posse, tá? A ideia é o quê? De posse no discurso. Lá, na primeira pessoa, eu vou ter o meu, minha, meus, minhas, porque eu sempre falo singular e plural, ok? Nós já vimos isso aqui. Como assim, professor? Não, olha só, eu tenho as pessoas, primeira, segunda e terceira do discurso, e tenho singular e plural. Eu vou ter lá masculino e feminino. Meu, minha, meus, minhas. Teu, tua, teus, tuas. Seu, sua, seus, suas. Nosso, nossa, nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossas. Seu, sua, seus, suas. Ok? Para que funcionam os pronomes possessivos? Tá? Em certas ocasiões, eles podem ser substituídos por pronomes oblíquos equivalentes. Minha, o meu, caiu-me nas mãos, caiu nas minhas mãos. Na tua, o te, caiu-te nas mãos. Tá? Sua, o lhe, caiu-lhe nas mãos. Existem alguns casos em que o pronome possessivo pode causar ambiguidade. Olha só. Ingrid encontrou Roberto e seu irmão na rua. Pô, seu irmão, o irmão é de quem? É do Roberto ou da Ingrid? Tá? Isso aqui é uma forma que a gente chama de ambiguidade. Tá? Para evitar isso aí, essa situação, é recomendável usar o dele, né? Ingrid encontrou Roberto e o irmão dela. Ou irmão dele, aí tira essa ambiguidade da frase. O me, te, nos, vos, lelês pode representar em certas ocasiões ideia de posse, como já falei lá em cima. Roubaram-me o carro. Roubaram o meu carro. Cortaram-te as roupas. Cortaram as tuas roupas. Os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles indicam o lugar, a posição ou a identidade dos seres, tá? Eu sempre tenho que pensar o seguinte, pronome possessivo é quem fala, quem ouve e longe dos dois.
Mesma coisa aqui, ó, proximidade da pessoa que fala, tá? Proximidade da pessoa de quem se fala ou está ouvindo e longe das duas. Principalmente o quê? Proximidade da pessoa que se fala, este, estes, esta, estas e o isto que é invariável. Proximidade da pessoa que está ouvindo, esse, essa, esses, essas e o isso. E longe das duas, o aquele, o aqueles, aquela, aquelas e o aquilo. Pessoal, eu posso dizer assim, ó, esta mão, eu que estou falando. Já aí próximo de vocês não tem uma caneta? Seria essa caneta, ok? E aquele concurso está longe de nós dois, entendeu? Tranquilo? Se vocês estão falando, muda a posição também. Aí o este vai ser próximo de vocês. Seria esta caneta. Seria essa mão. E aquele concurso, ok? Algumas observações aqui para vocês. O OA, os AS, também pode ser o quê? Pode ser artigo, pode ser pronomes pessoais, tá? Mas eles são também pronomes demonstrativos, quando eles equivalem a aquilo, aquele, aquelas e aqueles, ok? Então, leve-o que lhe pertence, leve aquilo que lhe pertence. E o é esta a que você quer? É esta aquela que você quer? Vocês entenderam? Quando eu consigo trocar o por aquilo ou o a por aquela, ele vai ser um pronome demonstrativo, ok? A locução o que, salvo melhor interpretação, né? Ele é pronome demonstrativo em frases comuns. O médico examinou minuciosamente o enfermo. Após o que, prescreveu-lhe repouso absoluto. Após isso, ok? Então, ele é um pronome demonstrativo. Pode também ocorrer a contração das preposições a, de, em, com pronome demonstrativo. Aquele, ok? Aquele. Aquele, aquela, deste, desta, disto, disso. Então, todos esses aqui são contrações de quê? Preposição mais o pronome demonstrativo. Cheguei àquele sítio às 10 horas. Cheguei àquele sítio. Por isso que ocorre o fenômeno da crase no aquele, no aquela. Não acreditei no que estava vendo. Em que ou em aquilo que estava vendo. Ok? Há outras palavras que podem aparecer como pronomes também demonstrativos. O mesmo, o mesmo, o mesmos, o mesmas, o tal, tais, próprio, própria, próprios, próprias, o a, os as, semelhantes, semelhantes. Ninguém esperava tal resultado. O tal, ninguém esperava este resultado. Ele fez justamente o que não podia, né? Não podia. Ele fez justamente aquilo que não podia. Ok? Pessoal, trabalhamos aqui a primeira parte dos pronomes, tá? E logo, logo vamos ver a segunda parte aí com mais informações sobre pronomes. Um beijo do gordo e até a próxima aula.